Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Edith Stein já fazia o seu doutorado em filosofia quando começou a Primeira Guerra Mundial. Se ofereceu para ir como enfermeira voluntária e foi para a Áustria. E uma hora voltava então para a Alemanha, várias pessoas ali, soldados, e pediram para que ela levasse umas cartas, as cartas entre o fronte de batalha e de volta, demoravam muito porque tinha que passar na censura. E ela topou, então pegou várias cartas ali que lhe pediam que levasse. Mas aquilo era proibido, justamente porque havia censura de guerra, havia todo um controle. Então, quando ela passa na fronteira, um guarda, um oficial, lhe pergunta expressamente se ela está levando alguma correspondência, e ela na lata diz que sim. E ele parece que é proibido, é contra a lei. Leva ela então para um juiz, que vê que é uma moça ali, sem maiores problemas, né? Então tentando, quem sabe, livrá-la de maneira mais fácil. Mas, bem, você sabia da proibição? E ela fala que sim, mais uma vez, fala a verdade, né? E aquele juiz fica um pouco perplexo, assim, com a honestidade dela. Enfim, mas se contenta com lhe dar uma bronca e libera ela. E ela relata esse episódio dizendo que por nenhum preço teria dito que não sabia de nada, teria preferido ir para a prisão a mentir. E me parece um episódio assim, pequeno, sim, da sua vida, mas parece bastante significativo para entender a alma dessa mulher, dessa filósofa e dessa santa, que era judia de nascimento, tinha abandonado a prática religiosa, mas buscava a verdade, e aí foi para a filosofia, entrou em contato com a fenomenologia. Isso lhe fez olhar para a fé, para a religião, com outros olhos, como uma fonte válida assim, de conhecimento humano. Alguns colegas seus de estudo tinham abraçado a fé cristã, e um dia ela estava, uns dias, na casa de campo de um casal de colegas desses, que tinham saído. Ela pegou ali na biblioteca, um pouco ao acaso, um livro que era o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, de noite, e ela começou a ler e se encantou pelo livro, e terminou só quando já estava saindo o sol de manhã cedo, fechou o livro e disse: essa é a verdade. E ali então ela se converteu, vai buscar o batismo e vai terminar então sendo inclusive carmelita, né? E em Auschwitz vão buscá-la na Bélgica os nazistas, um convento, e levá-la para o campo de concentração, onde vai morrer pela sua origem judaica, né? Mas e vai ser canonizado então pelo Papa João Paulo II. Mas é interessante, me parece, essa relação entre conversão, o encontro com a verdade maior da vida, que é o sentido da vida, Deus, Cristo, e aquela primeira atitude sua que a gente falava lá diante do juiz e das cartas, essa abertura à verdade que vai levando a gente cada vez a uma profundidade maior, mergulhar nessa verdade. É o tema do nosso recolhimento de hoje, né? O amor à verdade. E a primeira meditação a gente se centrou mais nesse aspecto mais humano, da honestidade, da sinceridade, dessa virtude humana, da veracidade. E agora o nosso segundo tema é a fé. Essa dimensão mais profunda, transcendente
da verdade. Essa base humana depois nos capacita a entender as verdades mais profundas da vida, abrir-nos a verdade de Deus. Isso é a fé. E é algo completamente transformador. Também esse filme, admito que não muito assim de pensamento filosófico, chamado O Gladiador, né? Um filme que fez sucesso, né, alguns anos atrás, mas tem algo da sua filosofia, enfim, como em geral tem, né? E eu achei interessante esse comerciante de gladiadores, que ele falava: minha vida é sombras e pó, shadows and dust. Uma coisa meio sem sentido, a gente vai para lá, vai para cá, uma hora as coisas dão certo, uma hora dão errado. E ele morre uma hora lá, tentando fazer o que é certo, sabendo que vai morrer, e chega ali os pretorianos e o matam, e ele pega um pouco antes disso, né, um pouco de terra assim no chão, antes de receber a espadada fatal pelas costas, né, repete mais uma vez: shadows and dust, né, sombras e pó, como dizer, vou morrer, eu não sei muito porque eu vou morrer, não estou fazendo o que eu acho que é certo, mas sei lá o que isso aqui tudo, qual o sentido disso tudo. E o contraste com as palavras de São José Maria em Caminho: alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança ou o calor do sol da fé. Um pouco esse homem, né, esse personagem, um túnel, sem entender muito, sabe, um túnel que está ali, não sei, né, uma vez eu entrei num túnel de trem sem iluminação, sem nada, e não tem nenhum silêncio, né, e depois de entrar mais fundo, não chega nada de luz, fica ali bastante perdido. E a vida para uma pessoa sem fé, como diz aqui nosso padre São José Maria, é um pouco assim, né? Passa a vida como por um túnel, sem entender a segurança, o calor, o sol da fé. Desse sol que é Cristo, né? A luz do mundo. Ego sum lux mundi, qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed adebem lumen vitae. Eu sou a luz do mundo. O sol, a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não ficará apenas nas sombras. E a fé faz isso, né? A fé enche de luz a nossa vida, enche de sentido, leva embora toda a angústia, essa angústia profunda da falta de sentido, da falta de rumo, essa desesperança de não entender o porquê da existência própria e alheia. Os pagãos tinham essa imagem da roda da fortuna, que dizia isso, né? A vida é como essa roda da sorte, né? Da fortuna, que uma hora tu está lá no alto e tudo, a vida sorri para ti, depois dá mais meia volta e tu estás lá embaixo e está tudo ruim, tudo perdeu tudo, e é tudo meio maluco, assim, é tudo meio absurdo, um pouco essa ideia da roda da fortuna, que as coisas não fazem muito sentido, né? Tudo meio, é o acaso puro e selvagem. É a vida da pessoa sem fé. E o contraste com São Paulo, dizendo: omnia possum in eo qui me confortat, tudo posso naquele que me empodera, naquele que me fortalece. Eu sei em quem acreditei, onde eu pus a minha fé, onde eu me apoiei. São Paulo, com essa força que vai enfrentar o mundo inteiro e vai para lá, vai para cá e vai sofrer, sim, mas ao mesmo tempo com alegria, com esperança, sobretudo, porque tinha fé, porque a sua vida fazia sentido, porque tinha se encontrado com Cristo. E assim não tem nada daquela angústia e desespero e debilidade, pelo contrário, toda a sua vida é uma afirmação. Ele caminha, ele tem a luz da vida aqui de Jesus, né? Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então ajuda a gente a pensar, né, na nossa vida, o quanto eu me deixo iluminar por essa luz do mundo que é Cristo, o quanto há na minha vida dessa segurança. Isso depende do meu nível de fé, né? Porque às vezes a gente pode, ok, eu tenho fé, mas às vezes, não sei, talvez eu entre no túnel
Talvez eu diminua a minha oração, diminua o meu contato com o Evangelho, ou mesmo, não sei, né? Esse conhecimento da fé mais profundo que talvez nos falte ainda, conhecer a doutrina cristã, simplesmente entender, estudar, como é que a gente cresce na fé? Bem, com formação, lendo também, sem dúvida, né? Catequese, estudando, e depois buscando essa certa connaturalidade com essas verdades que vem através da vida de oração. Uma pessoa pode ter lido todo, né, o catecismo e ter feito lá toda a sua catequese, mas depois, se ela não reza, aquelas verdades vão perdendo força dentro de si, perdendo capacidade de influência no seu dia a dia, na sua maneira de enxergar as coisas. A pessoa vai entrando no túnel, se ela deixa de rezar, se ela se abandona a meio de formação, são essas coisas que alimentam essa fé, que nos colocam nesse mundo do sobrenatural, do mundo de Cristo, do mundo da graça. E assim a gente está iluminado, né? A gente está com essa luz da vida aqui, que é a fé, assim, a gente está nesse... Vale a pena cultivar isso, vale a pena buscar uma fé cada dia mais profunda, buscar essa luz. Então, queria falar 3 ideias com 3 passagens bíblicas. A primeira foi essa, né, que a fé é a nossa luz, a partir dessas palavras do Senhor que diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. E agora, queria comentar outro momento que nosso Senhor nos diz: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Já na primeira meditação do recolhimento, estamos bastante essas palavras do Senhor, e queria voltar agora a elas com esse sentido mais profundo da fé, né? A verdade da fé, que é a verdade que liberta. Os judeus, quando Jesus fala essas palavras, ele está numa polêmica com os judeus, e eles não gostam que Jesus fale isso: a verdade vos libertará. Ele fala: nós já somos livres, somos filhos de Abraão, somos livres. E nosso Senhor diz que não, porque aquele que peca se faz escravo do pecado. E eles eram por isso, e pecavam, e por isso não eram livres, na verdade. Santo Agostinho, comentando essas palavras, diz: nisso consiste a nossa liberdade, em someter-nos a essa verdade suprema. E essa liberdade é o nosso próprio Deus, que nos livra do estado do pecado. A fé pode parecer uma certa submissão. Bem, eu tenho que me abrir então a essa doutrina, eu tenho que aceitar algo que parece que me vem de fora. Se eu abraço, não sei, né, se eu me digo católico, se bem isso aí parece que vai tirar minha liberdade, porque tem que então seguir os mandamentos ali, não pode, se não concordar, sei lá, né, pode parecer algo que nos limita. E pelo contrário, né, a fé não limita, muito pelo contrário, a fé liberta, e a liberdade autêntica, esse caminho de liberdade. Porque as verdades de fé não são verdades quaisquer, mas verdades que nos fazem livres, porque nos conduzem pelo caminho da vida em Deus, da vida plena. A verdade vos libertará. Essas verdades profundas que a gente encontra no Evangelho, que a gente encontra no catecismo, na doutrina cristã, são verdades que não põem mais amarra, mas pelo contrário, nos libertam. Comentava, né, o Evangelho de domingo passado: usarei as chaves, né, do reino, a chave que liberta das cadeias, para viver a nossa vida plenamente, para saber por onde ir, o que fazer. Já Platão diz isso, né, o homem sem uma revelação divina é como um barco no oceano sem bússola. Pode parecer que é a maior das liberdades, né? Ser um barco no oceano sem bússola, porque não tem
não precisa ter um caminho, uma estrada que me obriga a ir por aqui ou por ali. Eu queria ir para lá, mas eu vou ter que dar uma volta porque o caminho não tem caminho para cá. No mar tudo é caminho. Só que sem bússola tudo é caminho, nada é caminho, porque, bem, para onde é que eu vou, como é que eu chego no lugar que eu quero chegar? Não aumenta a minha liberdade não ter a bússola, não ter um mapa. E esse mapa é a fé, que mostra, olha, esse é o caminho para a felicidade, esse é o caminho para a vida. É por aqui, né? Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Papa Lumen Fidei, sua primeira encíclica, meio do Papa Francisco, meio do Papa Bento XVI, justamente sobre a fé, aparece essa imagem bonita, né? Então, a fé não é uma luz que tira todos os mistérios da vida, não é uma luz nesse sentido, que bem, agora ficou tudo absolutamente claro, já não há mais nenhuma dúvida. Não, a vida sempre é um mistério, até seria chato, né, se fosse assim, né? Já está tudo claro. O legal é um livro que tu não conhece o spoiler, aí, tu não sabe no final quem que é o assassino, ou né, é um mistério, assim, é gostoso. A fé não é uma luz que tira todos os mistérios da vida, mas é uma lanterna que diz qual que é o próximo passo. Onde é que eu tenho que pôr meu pé agora? Qual a direção? Para lá, é para cá? Isso é a fé. Cada momento Deus vai me guiando. Olha, por aqui. São José Maria dizia, olha, nunca quis dar checkmate em Deus. Eu me sinto como uma criança que Deus é como um pai que vai colocando esse cubinho azul, agora põe ali, agora põe esse cubo vermelho, e daqui a pouco aquilo tem um castelo maravilhoso, que ele, como é que isso aqui surgiu, né? Porque ele foi sendo dócil, foi se deixando levar, e assim aquilo foi acontecendo. Então a fé é um caminho de liberdade. E daí outro meio, além do estudo da oração, outro meio para que a fé cresça na nossa vida é justamente o nosso comportamento, a ética, a moral, a vida, né? Viver de acordo com a fé, de acordo com o Evangelho. É algo que eu posso fazer com que minha fé cresça ou diminua também. A fé cristã contém uma doutrina, sim, mas não se resume a uma doutrina. É também uma maneira de viver. É também uma ética. O curso o Sermão da Montanha tem todo ali um programa de ético, né, de comportamento, de buscar ter desprendimento das coisas materiais, de perdoar as pessoas que me fazem mal, de não querer fazer diante dos homens as minhas boas ações para ser visto por eles. Então, é toda uma série de regras morais, de comportamento, de orientações, de diretrizes morais, melhor dito, né? E vivendo aquilo, a fé cresce em mim. Nesse livro, Uma Loucura Bem Razoável, fala, né, esse autor chileno de um amigo seu cuja fé era diretamente proporcional à fidelidade conjugal. Quando estava firme no casamento, beleza, né? Tudo ok, Deus, ótimo. Quando começava lá a flertar com a secretária, sei lá, né? E eu não sei se eu acredito, será mesmo que Jesus existiu, sei lá, né? Já começava ali a ter as suas crises de fé. E é algo que ocorre, na verdade. O nosso comportamento tem a ver com as nossas ideias, aquela frase famosa de Gabriel Marcel: quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Se o meu comportamento não bate com os meus valores, pouco a pouco eu vou mudando os meus valores. Eu vou mudando as minhas ideias para que elas se adequem, para que eu resolver aquele conflito da consciência que me acusa e me gera um sofrimento interior. Então, ou eu tenho que mudar meu comportamento, ou, talvez mais fácil, eu vou mudar minha consciência, eu mudo as minhas ideias, eu mudo os meus valores. Então, não sei se eu acredito mesmo. Será? É tudo meio relativo. Também a igreja é tão cheia de pecados também. Então, pronto, eu posso ter pecado, eu não preciso, porque afinal de contas, né? Custa, não há dúvida, né? Custa ser cristão, custa ter fé, porque aquilo implica viver a castidade, implica ser honesto, implica ser leal, implica lutar para vencer o nosso egoísmo, o materialismo. Sem uma vida que acompanhe os valores do Evangelho, a fé fica só uma espécie de verniz, uma coisa muito superficial ali, que
como diz a Epístola de São Tiago, assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Interessante, né? Não basta saber, acredito na Santíssima Trindade, né? Muito bem, né? Ainda bem. Eu acredito que Jesus é Deus e homem e nos salvou na cruz, ótimo. Mas nem por isso será salvo, né? Porque é preciso depois viver de acordo com a mensagem moral do Evangelho, né? É importante, né? Jesus fala, aquele que vive os meus mandamentos é quem me ama. Só através desse amor prático, real, que eu vou ter essa fé autêntica, forte. E essa fé autêntica, forte, portanto, me levando ao amor, vai cada vez me libertar mais. São Tomás dizia, quanto mais alguém tem de amor, mais tem de liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, não fazer o que me dá na telha em cada momento, mas fazer a minha verdadeira vontade mais profunda, que Deus me guia a encontrar. São José Maria dizia, os cristãos não temos que pedir emprestado a ninguém o verdadeiro sentido da liberdade, porque a única liberdade que salva o homem é a cristã. Essa é a única liberdade que realmente me faz feliz em última análise. Mentir não vai me fazer feliz, né? Roubar ou enganar, pode até parecer na hora, e muitas vezes parece que, mas depois eu vejo que não devia ter feito aquilo, que não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma terceira e última passagem para a gente meditar sobre a fé e o papel dela na nossa vida, como crescer na fé, por um lado assim, estudando, por outro lado também o comportamento. Pode ser uma passagem que também é muito citada na Lumen Fidei, nessa encíclica, então, primeira do Papa Francisco, sobre a fé. Um capítulo praticamente inteiro sobre uma passagem de Isaías, umas palavras de Deus através do profeta Isaías. Se não acreditardes, não subsistireis. São palavras para o rei de Israel, o rei Acaz, comenta o Lumen Fidei, que estava apavorado com a força dos seus inimigos. O rei busca a segurança que lhe pode vir de uma aliança com o grande império da Assíria, mas o profeta convida-o a confiar apenas na verdadeira rocha que não vacila, o Deus de Israel. Se tu for por critérios humanos agora, vai dar errado. Agora, se você confiar em Deus, se apoiar na fé, como Davi se apoiou e venceu Golias, como Israel conseguiu, né, escapar do faraó e derrubar as muralhas de Jericó e conquistar, né, um povo mais forte porque se apoiaram em mim e tiveram a força da fé. Aí sim, se não creres, não podereis subsistir, não vai se desmanchar, vai. Interessante o conceito grego de verdade e o conceito bíblico. Em grego, aletheia, vem disso, né, de algo que está escuro, que vem à luz e revela o que estava escondido. Agora, o conceito hebraico é met, não tem a ver com a luz, a imagem é a rocha. É algo que significa que isso aqui é algo sólido. Dizer que é verdadeiro, isso aqui dá para se apoiar nisso. É uma rocha. Não é só uma luz que brilha, não, é algo sólido. Esse é algo que está em jogo no conceito bíblico de verdade. Por isso, né, o Senhor é a minha rocha. Interessante, né? Pode parecer algo pouco elogioso, né? Tu és uma rocha na minha vida. Tu é um problema, sei lá, né? De pensar em uma coisa assim, né? Tinha uma pedra no caminho. Mas a Bíblia significa isso. É um fundamento. Eu fico tranquilo, que eu me apoio aqui. A casa construída sobre a rocha. Cristo é a rocha, a pedra angular, o fundamento sólido. Não é areia, não é uma coisa ali, um vapor que... Não. E por isso ter fé é ter fundamento na vida, é estar apoiado num bom fundamento. Diz São Paulo aos Colossenses, assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, continuai caminhando com Ele, continuai enraizados nele, edificados sobre Ele, firmes na fé. Caminhar com Ele, mas depois
edificado nele, construído sobre ele, enraizado, né? Firmes, né? Fortes in fide. São Paulo usa essa expressão, São Pedro também. Fortes in fide. E a gente pensa São Pedro caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, porque Jesus o chamou e ele teve fé. Depois vai vacilar um pouco a sua fé e vai começar a afundar. Mas no começo tem uma fé total ali, que Jesus falou, vai acontecer, e de fato acontece. E atravessa aí a tempestade, as ondas, e não é que tem que ficar se equilibrando, ou fazer força muscular, ou se concentrar, não, pelo contrário. O melhor é não se concentrar, não pensar muito, só olhar para Jesus e seguir em frente, fazer o que falou, chama o vô, e vai, e caminha sobre as águas de uma maneira maravilhosa. E a imagem dele, de São Paulo, de todos os santos, fazendo coisas prodigiosas, coisas absurdas, milagres incríveis, porque a rocha era Cristo, porque estavam fundamentados em Cristo, por isso podia vir a tempestade e o terremoto e as enchentes, mas aquela casa estava firme, porque estava se apoiada na fé. Fortes in fide, fortes na fé. São Pedro que vai desafiar o Sinédrio e ao lado dele também São João, que mais tarde escreverá na sua primeira epístola: todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nike renike sasato cosmo, topistis remon. A Nike, a vitória que vence o mundo. Nike sasato cosmo, pistes remon, a nossa fé vence o mundo. Aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nasceu de Deus nos faz pensar no batismo, nos faz pensar, né, como a fé vem como um dom de Deus, como a fé vem, sim, pelos sacramentos. Recebemos a fé teologal quando somos batizados, e para crescer na fé, então, frequentar os sacramentos e pedir e essa graça, né? Então, aquele que, se o Pai, Jesus fala, né, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. A fé é um dom de Deus, que a gente precisa ganhar dele. E esse, então, é um terceiro meio para a gente crescer na fé, pedi-la para Deus, sabendo que é um dom de Deus. E assim a gente completa, né? Que a fé, a gente cresce estudando a fé, lendo o catecismo, lendo esse livro A Fé Explicada, tendo catequese, aula de doutrina, vivendo a fé, seguindo os mandamentos, seguindo as diretrizes morais do Evangelho, e pedindo para Deus, porque é um dom de Deus. Adaude nobis fidem, diziam os apóstolos, aumenta-nos a fé, Senhor. E é bom que a gente peça isso, diante das dificuldades, diante de um problema, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero ter fé. E para isso eu frequento os sacramentos da confissão e comungo, e a comunhão me dá essa força, me enraiza mais uma vez em Cristo, que é Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, né, a fé que é caminhar onde Cristo caminhou, pisar nas suas pegadas, fazer o que Ele fazia, o comportamento. A verdade, essa luz, né, da verdade que eu tenho, que me traz a luz da vida. E a vida sobrenatural que me vem desde a graça, desde o meu batizado, que vem com a frequência dos sacramentos e quando eu peço e Deus me dá a sua graça. E assim estaremos fortes, e assim seremos livres, e assim teremos uma vida plena, que é aquilo que o Nosso Senhor quer para nós. Uma vida repleta de luz, de sentido, de rumo, de segurança, de fundamento. A luz da vida. Ninguém teve uma vida assim, mais do que Nossa Senhora. Papa João Paulo II dizia que ela é a primeira discípula, porque foi a primeira a acreditar no anúncio do anjo. O anjo até aparece antes para Zacarias, mas Zacarias duvida de São Gabriel, e por isso ele fica mudo. E depois Gabriel aparece para Maria, e ela et antila Domini fiat mi secundum verbum tuum, eis aqui escravo do Senhor, faça isso. E ela abraça aquilo, e ela
E ela, como vai dizer, a esposa de Zacarias, bem-aventurada és tu que creste, porque acreditaste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ela é bem-aventurada porque soube acreditar, e por isso é bendita. Nossa Senhora é modelo de fé, de quem acredita em Deus. Então, terminemos pedindo a ela que nos ensine a acreditar e a sempre querer crescer nessa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.